Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Bom, estamos no curso Fé, pessoal. Curso Fé, a fórmula da oração. Nós estamos aqui na lição número 5 e essa primeira folha já foi toda. Vira a folha, por gentileza. Estamos no verso aqui do curso Fé. E o verso do curso Fé, nós estamos lá no segundo item, né? O segundo item aqui está: entremos em juízo juntamente. Localizaram-se aí por acaso? Entrar em juízo juntamente. Diz assim: a oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando que estamos verdadeiramente entrando para decidir uma situação. Isso aqui que o missionário deixou aqui registrado é muito bom e maravilhoso. Por que, pastor Mike, é muito bom e maravilhoso? Por causa da seguinte questão, pessoal: quando você entra para orar, é para decidir algo. É como se você entrasse diante de um tribunal. É como se você entrasse num processo para ganhar uma causa. E nós sabemos, biblicamente falando, que o processo muitas vezes se arrasta. Eu tenho um amigo meu que ele é pastor e ele é advogado, e ele comenta comigo que tem alguns processos que levam anos para serem decididos. Mas você tem que entrar, tem que ir lá diante do juiz, tem o advogado de defesa, tem o advogado vamos dizer assim, que ataca, tem o que defende, outro que vai contra. Então o que acontece? Só para você compreender isso aqui, espiritualmente é praticamente a mesma coisa. Nós vemos um caso na Bíblia Sagrada, e agora vamos para a Bíblia Sagrada. Lucas, no capítulo 18, todos abram por gentileza. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, para explicar um pouquinho melhor sobre essa questão aqui de julgamento. Diz assim a Escritura Sagrada: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Jesus agora ele vai contar uma parábola para nós aqui, e que eu conheço ela muito bem, já preguei várias vezes, inúmeras vezes esse texto, mas hoje nós vamos meditar de uma forma diferente. Então é sobre essa questão de nunca parar, porque existem guerras e lutas que se prolongam, que se arrastam por mais tempo. Como eu falei agora há pouco, alguns processos eles demoram mais para você receber. Muitas vezes uma causa aí trabalhista, essas pequenas causas que falam, né? Acho que é pequena, é mais rápido, mas tem outras que demoram anos, e tem gente que não recebeu ainda. Mas olha só o que diz aqui sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Eu sempre costumo dizer que essa passagem está falando, Jesus está se referindo a uma certa área da nossa vida, quando ele fala de cidade. Quando Jesus fala que havia uma certa cidade, ele está falando que são áreas da nossa vida. Por exemplo, a cidade da saúde, a cidade do casamento, a cidade da vida financeira, a cidade do ministério, né? Então havia numa certa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. O juiz, nessa representação aqui de Jesus, está representando aquele que segura aquela área da nossa vida. Naquela cidade ele segura, ou segura a saúde, como eu falei agora há pouco, o casamento, assim por diante. Então ele é o detentor, ele que solta ou ele que tranca, né? E aí a Bíblia diz o seguinte agora: mas havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, e agora é forte, hein? Faze-me justiça contra o meu adversário. Só para você interpretar melhor isso aqui, você vê, essa viúva diante desse cidadão, ela não tinha possibilidade nenhuma. Ela representa a parte fraca, ela representa a parte impotente. Só que ela fazia uma coisa diante desse juiz que não respeitava o homem e nem temia a Deus. Ela conhecia os direitos dela e ela dizia: faze-me justiça. Em outras palavras, solta a minha causa, libera a minha causa. E quando ela falava isso, você vai ver agora no próximo versículo uma informação importante, que é sobre o que o missionário está pregando hoje, sobre batalha, sobre julgamento, você entrar para decidir uma situação, que diz assim no versículo 4: e por algum tempo não quis. Quando você entra contra o diabo, quando você entra contra uma situação difícil e complicada,
para você resolver, pode algum tempo aquela situação ficar estagnada. Pode você estar ali orando, pode estar ali você naquele processo, naquele trâmite daquele processo, ele está tramitando aquela situação e nada acontecer. Só que se você permanecer firme, recitando os teus direitos, recitando a palavra de Deus, levantando a sua voz e dizendo: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar, o que vai acontecer? Mas depois, olha o que o juiz injusto disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, e ainda que eu não respeito os homens, olha que forte, hein? Todavia, como esta viúva me molesta, molestar aqui, incomodar. Todavia, como essa me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Isso aqui que é muito gostoso. Você vê que o juiz enfraqueceu, o juiz acabou mudando de opinião. Você vê que o juiz ele volta atrás daquela primeira ideia que ele tinha de não temer a Deus nem homem algum e permanecer, sabe, testa de ferro, permanecer durão, né? Você vê que ele enfraquece, ele vai amolecendo, ele enfraquece e ele volta atrás, não para os outros, mas por causa daquela viúva. Então você vê que Jesus está ensinando para nós hoje aqui sobre essa questão. Se você não desistir desse processo, se você não arredar, se você não voltar atrás, essa situação vai enfraquecer e você vai ser abençoado. Ou seja, se essa enfermidade não saiu de primeira, ela vai sair, irmão. Isso aí vai acabar desaparecendo. Se esse problema financeiro não saiu, ele vai acabar saindo daqui a pouco esse problema. É só você permanecer. E aí diz mais agora. Diz assim, ó: e disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o juiz injusto. Ele não está fazendo uma pergunta, ele está afirmando que eu e você, nós precisamos dar mais ouvidos àquilo que o juiz injusto disse. O que o juiz injusto ele falou? Que ele muda. Irmão, e digo de novo, irmão, isso aí vai mudar essa situação. Essa situação não vai permanecer do jeito que ela está. Isso aí daqui a pouco vai voltar atrás. O inimigo não é tão turrão assim como você imagina. Ainda que essa pedra no rim já faz um bom tempo que esteja aí, daqui a pouco ela vai estourar. Esse problema no teu joelho daqui a pouco está sempre inchado. Mas se você continuar nesse tribunal, se você continuar diante dessa situação e não desistir, o joelho vai desinchar. A mesma coisa com câncer, com a AIDS, a mesma coisa com o filho que está no crack. Seja lá qual for a situação que você entrou em juízo, que você entrou em julgamento, seja o que for, você escutou o que o juiz injusto disse, ele muda. Você vê, vamos levar essa história aqui para o lado real e literal de tudo. Vamos dizer que isso aqui fosse uma história que de fato e de verdade existiu. Vamos dizer que várias pessoas foram até esse juiz, e o que aconteceu? Ele batia o martelo lá e dizia assim: não vou liberar. E a pessoa foi mais uma que outra vez e desistiu, abandonou, porque o cara era muito duro, o cara era muito durão e ninguém ia. Mas essa mulher, ainda que ela fosse viúva, ela não desistiu, e ela foi e conseguiu. Diga glória a Deus. E aí no versículo 7 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Até diante de Deus de vez em quando pode demorar um pouco. Você vê que Deus ele falou que ele pode ser tardio para comprar com a gente. Ele pode demorar um pouco mais, mas você e eu, nosso papel é clamar de dia e de noite, e daqui a pouco a bênção chega. Mas daí tem mais, versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Ou seja, quando ele passar a régua e fechar a conta e chegar a tua hora, achará fé na terra? Será que vai encontrar você na igreja, ou você foi fogo de palha e já desistiu? Será que quando Deus ele passar a régua e fechar a conta, e ele for dar para você tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que você intercedeu, que você pediu, que você determinou, quando ele passar a régua e fechar a conta, você é aquela pessoa que você é fogo de palha e abandonou, ou você continua firme com Jesus? Porque se você permanecer firme, você vai ser honrado. Quem lembra na Bíblia Sagrada de Zacarias e Isabel? Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos, e passou anos e anos e anos, eles não tinham filhos. Só que um dia Deus decidiu enviar o anjo. E quando Deus envia o anjo para trazer a resposta para o Zacarias, ele estava lá. Ele continuava aquele mesmo homem lá trabalhando, se dedicando lá no templo, lá na casa de Deus. E o anjo falou: ô Zacarias, a tua oração foi ouvida. Ou seja, demorou, mas não falhou. Isso aí até pode demorar, mas não vai falhar se você permanecer firme. Não seja fogo de palha, não desista. Vamos continuar aqui com o curso Fé. Quem chegou agora, a gente está na folha do verso
da primeira folha, a gente está no verso, e a gente vai agora para o segundo, lá onde diz segundo, né? O número segundo, o número 2. A gente está no item número 2, e hoje, pessoal, olha atenção, ó, a gente só vai ficar no item número 2, tá? A gente não vai para o item número 3, só vai ficar no item número 2. Então assim, ó, nós estamos no segundo parágrafo, onde diz, do item número 2. Deus diz que devemos entrar em juízo. Ninguém entra em juízo de qualquer maneira. Se levamos alguém a juízo, ou somos levados por alguém, devemos nos preparar para a batalha. Certamente o nosso adversário vai usar de todos os meios e métodos imagináveis para ter vitória sobre nós. Nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar a sua inocência ou razão. Precisamos então nos preparar para entrarmos em juízo, e isso nos leva de volta ao primeiro passo, que é o de lembrá-lo. Escuta bem o que eu vou falar para você. Isso aqui é interessante. O missionário falou para se preparar para entrar em juízo. Por que ele está falando isso? Pensa você que alguém levou você a juízo, né? Alguém levou você a juízo, sei lá, por qualquer situação aí no dia a dia. Colocou, vamos dizer assim, levou você porque você fez uma coisa errada, foi lá e colocou você na justiça. O que acontece? Se o teu advogado não tiver provas, se o teu advogado não tiver argumentos, ou se você até faltar no dia da audiência, mesmo você tendo direito, você perde a causa. Estou certo ou estou errado? Você perde a causa. Se você pegar alguém que não tem argumento, não tem prova, a pessoa não tem solidez, a pessoa não tem substância, ela vai perder. Repito, ainda que a pessoa ela tenha direito. A mesma coisa espiritualmente. Se eu não me preparar espiritualmente para combater aquele que está me levando a juízo, mas quem está me levando a juízo? O diabo. Ele quer condenar você com essa doença, ele quer condenar você com esse problema financeiro, ele quer acabar com a tua raça, ele quer acabar com a tua vida. Então ele te levou a juízo diante de Deus para que você seja julgado. E muitas vezes ele consegue. Temos ou não temos direito à cura? Temos ou não temos? Pergunta: todo mundo fica curado? Não. Temos ou não temos direito à prosperidade? Todo mundo prospera? Não. Por quê? Porque a gente não tem argumento. Porque se nós chegarmos diante de Deus preparados, cheios de argumentos, e reivindicarmos aquilo que a palavra de Deus nos promete, nós conseguimos vencer o diabo no julgamento. Você quer ver um exemplo clássico na Bíblia Sagrada? Mateus capítulo 4, versículo 2. Olha que interessante, está registrado aqui, hein? Quem está gostando da mensagem que estou falando? Irmão, para vencer o inimigo diante de um tribunal, o tribunal de Deus, diante do Todo-Poderoso, tem que ter argumento. Por isso que a Bíblia diz: entremos em juízo juntamente. Mas tem aqui, ó: e Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A fome, nessa tradução, ela representa aqui a falta de algo, necessidade, escassez. Tem gente que tem falta de saúde, falta de dinheiro, falta de alegria dentro de casa, falta de o filho ser uma pessoa, sabe, idônea e saudável. Enfim, as pessoas têm falta de muita coisa. Jesus estava com fome, e ele estava num deserto. E quando eu estou num deserto e passando uma necessidade, quem que aparece? Lê para mim o versículo 3 no início. Quem que aparece quando eu estou com necessidade e no deserto? E chegando-se a ele o tentador. O diabo sempre vai aparecer. Quando você tiver qualquer dificuldade na tua vida, você tem que entender que o demônio vai aparecer. O diabo, quando você está passando um período assim de dificuldade, por mais que o Espírito de Deus tenha levado você para esse deserto, por mais que você se consagre, o diabo não respeita esse negócio de consagração ou de você estar bem espiritualmente. Ele vai te tentar do mesmo jeito, você estando bem espiritualmente ou não. E aí a Bíblia diz assim, ó: e chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus. Já começou com dúvida, tentando colocar dúvida no coração do mestre. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Pergunta, vamos lá, todo mundo entendendo aqui: Jesus podia transformar pedra em pão ou não podia? Claro, ele caminhou sobre as águas. Jesus caminhou sobre as águas. Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes. Ele realizou a pesca maravilhosa. Ele ressuscitou depois de terem crucificado Jesus. Ele ressuscita. A porta, aquela pedra do sepulcro não segurou ele. Claro que ele podia transformar a pedra em pão. E o diabo sabia que ele podia transformar. Só que Jesus, ele vai vencer o demônio, como eu estou falando hoje, com conhecimento.
Jesus vai vencer o diabo agora recitando aquilo que eu e você, a gente também pode fazer. A Bíblia diz o seguinte agora no versículo 4, Jesus respondendo, e você sempre tem que dar uma resposta para o demônio. Nunca deixe o diabo atacar você e você não dá uma resposta para ele. Você está com um pensamento negativo? Responda a ele, responda na palavra. Sabe, alguém te falou alguma coisa fora da palavra de Deus? Responda. Você nunca deixa o diabo ficar com a última palavra. Então respondendo, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... O que ele quis dizer isso para o diabo? O diabo, não foi Deus que mandou eu fazer. Pode até solucionar o meu problema. Se eu transformar a pedra em pão, pode solucionar o meu problema, mas não é uma coisa que veio de Deus. Então nem todas as coisas que você recebe orientação aqui nessa terra, num dia de deserto, num dia de escassez, nem todas as direções, por mais que seja uma direção que você pode praticar, por mais que seja uma coisa que vai solucionar o teu problema, muitas vezes não é de Deus. E aí Jesus recita isso aqui que você viu. Onde está escrito isso, pastor? Deuteronômio 8, versículo 3, ó. Deuteronômio 8,13 diz assim a Bíblia Sagrada: e te humilhou e te deixou ter fome. Ou seja, Jesus sabia que tem períodos na nossa vida que Deus vai permitir a gente passar por necessidade. Está escrito, ó. E te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com maná que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de todo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Diga amém. Então Jesus não se rende e Jesus já vence em primeira instância. Venceu em primeira instância ou não venceu? Venceu, mas o diabo não vai parar. Então Jesus vence em primeira instância ficando com o direito, ficando com a palavra, ficando com a lei, ficando com a Bíblia e não escutando o que o diabo disse. Segundo agora, vamos lá, Mateus capítulo 4, voltando onde nós estávamos lá, no versículo 5 agora diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou no pináculo do templo. Só para você entender o negócio, não se assuste com o que eu vou falar. Jesus ele não venceu o diabo ainda. Pastor, perdeu? Não, perdeu também não, ele está em processo. É a mesma coisa com o processo de um julgamento. Você não perdeu, mas também não ganhou. É isso que eu quero te mostrar. Que quando você faz uma oração e você continua doente, fisicamente falando, não quer dizer que você não vai ficar curado, mas você não está curado ainda também. Então não está curado, mas não quer dizer que não vai ficar. Então Jesus venceu o diabo? Não venceu o diabo. Mas você vê na Bíblia Sagrada aqui que o diabo continua, está aqui escrito, ó. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou no pináculo do templo, e aí a Bíblia diz, e disse: se tu és, de novo dúvida, o diabo sempre tenta com dúvida no nosso coração, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Então o diabo pensou: bom, Jesus me deu uma palavra, eu vou dar para ele uma palavra. Então o diabo usa o Salmo 91. Só que o diabo ele não sabe usar a Bíblia dentro do contexto. O diabo, ele sempre vai usar a Bíblia Sagrada, quando ele for usar contra você, ele vai usar fora de texto, ele não vai pegar o pré-texto, o texto e o pós-texto. Ele nunca vai usar a palavra com contexto. Então ele coloca Jesus no lugar alto, transporta Jesus até esse lugar alto, e ele fala exatamente para Jesus: lança-te daqui para baixo, porque a Bíblia diz que os anjos vão te cuidar. Só que Jesus, repito, vai vencer em segunda instância assim. Olha como é que Jesus vence. E diz Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele quis dizer? Diabo, você está usando a palavra errada. Você está usando a palavra para distorcer ela. A Bíblia não diz que eu vou me lançar daqui para baixo e Deus vai cuidar de mim. A Bíblia Sagrada fala que se por acaso eu tropeçar em alguma pedra, os anjos vão me cuidar. Então eu não posso me lançar numa heresia. É isso que Jesus está dizendo. Eu não posso me lançar naquilo que está fora. Está na palavra, mas é com distorção. Então Jesus recita Deuteronômio 6, versículo 16. Põe para eles na tela aí, por gentileza. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Então você tem que tomar cuidado, que o diabo não para, e ele pode muitas vezes usar a Bíblia com uma distorção, com um sofisma. Pega a Bíblia Sagrada com um pensamento errado, mas Jesus pegou ele no pulo. Ele disse: eu não vou me jogar daqui. Então o diabo já tentou Jesus com o pão e tentou fazer Jesus se lançar. Nunca se lance em cima de heresia, tá? Porque isso é do demônio e você vai se estatelar. Agora próximo lá, Mateus 4:8. Qual que é a primeira palavra de Mateus 4:8? Leia para mim, por gentileza. Não escutei, mais alto. Novamente. Você vê, Jesus já venceu em primeira instância, Jesus já venceu em segunda instância, mas o diabo, o que diz aí, pessoal?
novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O que significa isso aqui? O diabo está insistindo ainda em Jesus, só que Jesus está num processo, Jesus está num julgamento, Jesus está para decidir a situação dele. Não foi na primeira, na segunda e é nessa terceira, quando o diabo vai oferecer para Jesus toda a glória agora, porque ele fala assim, ó, continua o versículo para mim, por gentileza. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Então mostrou fama, sucesso, prazer, quem sabe até coisa sexual, e mostrou um monte de coisa, prazer para Jesus. O que diz agora o versículo? E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então se você se prostrar, eu te dou, porque a mim foi dado. Porque o Adão e Eva, quando pecaram, me entregaram o mundo. Então o mundo é meu, eu dou, eu faço, dou para quem eu quero. Só que Jesus falou um negócio aqui, Jesus fica revoltado. Você vai notar que Jesus fica revoltado por causa de uma palavra que diz assim, Jesus disse, o que ele diz? Primeira coisa, vai-te, Satanás. Esse vai, quando Jesus manda, vai, é porque Jesus está revoltado. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Aí no Mateus 4, no versículo 11, a Bíblia Sagrada fala assim agora: então o diabo o deixou. Então Jesus venceu o diabo em qual instância? Terceira. Não foi na primeira nem na segunda, mas na terceira, porque Jesus disse: vai-te, Satanás, revoltado, recitou de novo a palavra, e diz aqui: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que você acha que os anjos vieram servir Jesus? O que o diabo pediu para Jesus transformar no início? A pedra em pão. Então calma, irmão, calma, que se você é uma pessoa hoje, você está tendo uma necessidade, não vai no caminho do diabo. Se você ficar firme, você vai vencer essa causa, e os anjos vão vir e vão dar para você o que você precisa. Os anjos vão vir servir você. O que faltava para Jesus foi aquilo que os anjos vieram e serviram. Então Jesus não venceu o diabo porque ele era Jesus, ele venceu o diabo porque ele usou a palavra. E é isso que você tem que fazer. Eu vejo as pessoas muitas vezes sendo atacadas pelo inferno, e a pessoa fica desesperada e chora: ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Experimenta você chegar diante do juiz e fazer isso. Será que você vai conseguir emocionar o juiz? Não, você tem que ter prova. Você não vai conseguir emocionar um juiz, sabe, chorando. Você tem que ter prova, você tem que ter argumento, você tem que chegar com a lei. Você pode chorar e espernear diante de um juiz, e você pode chegar diante dele e dizer: juiz, me dá a causa, juiz, dá para mim. Mas cadê a lei? Não sei de lei, eu não sei de lei, eu quero. Vai acontecer alguma coisa? Não vai, não vai. Tem todo um trâmite, tem todo um processo que você tem que respeitar. E Jesus está mostrando que espiritualmente é a mesma coisa. Não adianta, você não vai vencer o diabo chorando, esperneando. Você não vai vencer o diabo dessa maneira. Você vai vencer ele na lei, você vai vencer ele na palavra, você vai vencer ele ficando firme como aquela viúva diante do juiz Nico. Você vai vencer o diabo como Jesus fez aqui, recitando a palavra. Agora voltando aqui para a apostila, nós estamos agora naquele terceiro parágrafo lá embaixo, né? Quase acabando o verso da primeira folha, quase acabando. Após termos lembrado ao Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinhos, nem tampouco pedir a Deus que Ele vá por nós, né? Ele diz que temos que ir juntamente. A batalha é nossa e não do Senhor, e temos que fazer com Ele a nossa defesa e o nosso ataque. Isso aqui é interessante. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada, em 1 de João, capítulo 2, no versículo 1, diz assim a Escritura, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que bacana. A Bíblia Sagrada foi escrita para a gente não, mas alguém vai conseguir? Então, a Bíblia foi escrita para ninguém pecar. Só que ele fala o seguinte, ó: mas, para que não pequeis, mas se alguém pecar, então é para todos nós, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então olha que coisa interessante isso aqui na Bíblia Sagrada. Então todos nós vamos pecar, e quando nós pecamos, quem que nos coloca na justiça? Vocês estão errados. Quando você peca, quem te coloca na justiça? O diabo. Ele quer te condenar, ele quer te arrebentar. Só que aí você tem que recorrer ao advogado. Quem que é o advogado? É Jesus. Então quando você peca, e a gente sabe que vai pecar, a gente sabe que vai errar, nós temos junto com o Pai Jesus Cristo justo. Então quando você quer colocar o diabo na justiça, porque ele está segurando alguma coisa tua, quem que é o advogado?
Jesus. Quando Ele te coloca na justiça porque você pecou, quem que você vai usar? Jesus? Isso. Pastor, mas como é que eu vou contratar Ele? Jesus? Onde é que é o seu escritório? Onde é que eu... Não, irmão, Jesus ele é João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Novamente, ó, agora troca esse versículo aqui por palavra, tá? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Você tem que usar a palavra é o meu advogado, a palavra é o seu advogado, e é assim que você vai ter vitória. Diga aleluia. E agora o último parágrafo ali do verso da primeira folha, o último. Isso é certeza de vitória. Quando e onde foi registrado na Bíblia que Deus tenha perdido uma só batalha? É simplesmente impossível isso de acontecer. Diga aleluia. Você já leu Jeremias capítulo 32? Lá no versículo, pessoal, o 27. Olha só, põe na revista atualizada para mim, por gentileza, Emanuel. Isso, ó. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há, do verbo existir, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Você viu o que está escrito aí na Bíblia Sagrada? Não tem como. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não, irmãos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então, se não tem nada demasiadamente difícil para Deus, se não tem nada impossível para Deus, meu irmão, é só você chegar juntamente com Ele, é só você ir com a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta para Deus vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falaria ou não faria, ou ele diria e não confirmaria? Não tem como, irmão. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12: viste bem, Jeremias, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ah não, pastor, mas essa situação que eu estou aqui já faz muito tempo que eu estou sofrendo. A mulher do fluxo de sangue, fazia quantos anos que ela sofria? 12. Aquele homem que estava lá no tanque esperando o agitar das águas, ele estava lá na frente daquele tanque, há quanto tempo ele estava lá esperando? 38 anos. Aquela mulher que estava encurvada, que ela andava torta, quantos anos ela estava lá? 18. Mulher do fluxo de sangue, 12. O outro 38, a outra mulher 18. Não tem esse negócio para Deus que, ai pastor, é que a minha causa já faz tempo que eu estou com isso. Não interessa, você pode receber a bênção hoje. É só você entrar em juízo juntamente com Deus. Ah, mas meu caroço é o tamanho de um limão. Pode ser o tamanho de uma melancia. Deus faz sumir, pessoal. Um dia Deus mandou Moisés colocar a mão no peito, ele colocou. Deus mandou tirar a mão do peito e ficou leprosa. Deus mandou colocar a mão no peito e disse assim, agora tira de novo. Estava curada. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. É o Deus que tem o domínio de transformar. Pega lá, ô Moisés, joga essa vara no chão. Jogou, virou uma cobra. Aí diz, agora pega a cobra pelo rabo, virou cajado. Deus tem o domínio dessas coisas, irmãos. Então para Deus não tem nada impossível. Ele nunca perdeu uma causa e não vai ser agora. Vira a folha, o último parágrafo do dia. Todo mundo virando. Vamos finalizando agora e já vou entrar em julgamento. Vamos entrar em julgamento, pessoal? Agora é a coisa mais engraçada, né? Eu estou pregando essa mensagem hoje aqui para você. E o que domingo vai começar a campanha da justiça? Que doideira, irmão. Olha que, parece que Deus permitiu hoje eu pregar essa mensagem justamente numa campanha que a gente vai fazer de um ato de justiça, de um ato de fé. Entrar juntamente com o Senhor no julgamento é encontrar aquela promessa ou aquela declaração que Ele faz a respeito da nossa posição diante daquela situação. E então destemidamente iniciar a oração, especificando o motivo dela. Logicamente que usando o nome de Jesus e partir para cima do adversário, exigindo que ele e tudo que é dele saiam da nossa vida, família e propriedade. Bom, para finalizar explicando isso aqui para você, quando um advogado ele vai defender alguém, o advogado ele nunca vai até lá o juiz, ele nunca vai com leis avessas. Tipo, é uma causa na justiça familiar, ele vem com leis trabalhistas, ou sei lá, não, ele vai lá com as leis, com os argumentos e as provas de acordo com aquela causa, aquela situação. Então você não pode entrar diante de Deus recitando qualquer versículo. Você tem que escolher os versículos, estudar os versículos e até a interpretação daqueles versículos que condizem com aquela situação que você está vivendo.
Não é querer falar mal de igreja nenhuma aqui, que o pastor Mike não tem esse feitio de ficar falando mal de A, B, C ou D. Não, o pastor Mike nunca fez isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Certa feita, um dia, eu fui numa igreja que o pessoal disse: vamos ler a Bíblia Sagrada agora. E aí quando começou a ser feita a leitura da Bíblia Sagrada, a gente colocou em pé. Aí quando ele leu um texto lindo, lindo da Bíblia Sagrada, aquele pastor, né? Não sei se era pastor, presbítero, não sabia o que era. Aí o pessoal ficou em pé. Aí eles fecharam a Bíblia Sagrada e disseram assim: podem sentar agora. Aí eu disse: agora vai vir a revelação. Agora vai vir entendimento. Irmão, ele começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver com aquele versículo e saiu falando porque Deus vai te abençoar e tal. E eu disse: não, daqui a pouco ele vai dar um entendimento em cima daquilo que ele leu. E irmão, foi só uma leitura de um versículo. Então uma coisa não batia, não pode. Você tem que fazer uma coisa com conexão. Você tem que chegar diante de Deus com aquela causa que você está passando, mas você tem que ter versículos que condizem com aquilo. Por exemplo, vida financeira. Você tem que recitar que Jesus veio trazer vida e vida com... Que a prosperidade é um dom de Deus, que Deus ama a prosperidade dos seus. E aí, N versículos. E com entendimento, sabe, chegar diante do Todo-Poderoso. Irmão, isso aí, irmão, o diabo não vai resistir, e nem Deus. Você vai ser abençoado. Então nunca mais esqueça disso. Você tem que partir para cima do inimigo, como diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo. Jesus resistiu o diabo ou não resistiu? Sim, 1, 2, 3. E se o diabo tentou Jesus 3 vezes? Você imagina a gente, né? E olha que Jesus fazia quantos dias que ele estava em jejum mesmo, pessoal? Me ajuda aí. Quantos? 40, e ele foi audacioso para ir contra Jesus. O próprio Filho de Deus na terra, em jejum, em consagração no Espírito, logo após ser batizado nas águas e com o Espírito Santo, ele teve a audácia de ir para cima. Imagina a gente. Então quando vier qualquer ataque, se sujeite à Bíblia, se renda aos versículos bíblicos, resista ao demônio como Jesus fazia, recitando a palavra. Então, pastor, eu não venci ainda, mas você está em processo de vencer. Diga em voz alta comigo assim: está em trâmite de julgamento. É assim que fala, me ajudem aí, é trâmite, né? Quem é advogado sabe o que eu estou falando aqui, né? O processo está em trâmite. Então ninguém venceu, ninguém perdeu, está em processo de ganhar. E a Bíblia diz: e ele fugirá de vós. Sempre vai fugir. Aplauda bem forte ao Senhor. Pronto, vamos colocar de pé. Vamos entrar em combate espiritual agora. Vamos entrar em julgamento. Semana que vem a gente continua aqui, né, com apresenta as tuas razões. A gente vai continuar aqui em nome de Jesus. Tá gostoso. Quem tá gostando de ir degustando o curso fé aos pouquinhos assim, né? Tudo doses homeopáticas, doses devagarinho, um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, mais um pedacinho, e a gente está indo. E novamente falando, hoje nós estamos aqui em Campo Grande, no dia até hoje, né? De 2020, no dia mais frio do ano até agora, né? Não teve outro dia mais frio que nem hoje. E eu tenho comentado com as pessoas, eu tenho dito para todas as pessoas, que se eu não venho em dia de frio para a casa de Deus, eu não tenho compromisso com Jesus. Como assim eu não tenho compromisso com Jesus? Porque pensa bem, se está frio, você vai trabalhar ou não vai? Vai se você tem compromisso de ir lá, né? Senão você perde o emprego. Ou se você depende daquele salário para você sobreviver, você é aquela pessoa que você precisa, enfim, daquilo ali. Tá, agora vamos dizer que você é aquela pessoa que você está sem comida dentro de casa. Você vai comprar comida ou não vai? Vai, porque é uma prioridade a comida. Você se agasalha, mete uma touca, uma manto na cabeça, você faz um negócio, mete um cobertor. Você mete um cobertor e vai. Por quê? Porque você está com a comida. Quem não vem na igreja em dia de frio é a pessoa que ainda não tem Jesus como prioridade e compromisso na sua vida. Porque quando você tem Jesus como compromisso, pode descer o caldo que for, pode ser a chuva que for, pode fazer o frio que for. A minha esposa que está aqui que eu diga. Você lembra que a gente foi pregar uma vez em São Francisco de Paula? Quanto que estava aquele dia lá? -6, né? Foi que marcou no carro. Foi diminuindo. A gente saiu de Sapucaia do Sul, estava 8 ou 9, né? A gente foi subindo a Serra Gaúcha, foi diminuindo. Acho que estava -6 e começou a nevar. E aí neve grossa, aquela neve, e o carro não estava dando conta de... Aí eu fui até devagar. Aí cheguei lá, estava branco já tudo, né? E aí eu cheguei lá, quando eu entrei dentro da igreja, eu olhei 3, 4, 5 pessoas. A igreja grande tinha só uns gatos miando. E o pessoal não tinha capuz não, irmão. Era uns toldo que tinha na cabeça assim, ó. Não, e o pessoal com uns casacão, parecia assim, aqueles casacos de esquimó. E aí eu disse: não, pastor, eu vou no escritório enquanto o senhor abre o culto.
escritório, irmão. Eu fui lá pular, que nem o pessoal lá estava pulando, né? Se prepare para voar. Irmão, eu fui lá pular e cantar para me esquentar, para me empregar, irmão, né? Mas eu não deixei de pregar, né? Mas tem muita gente que deixa. Irmão, eu estou falando de -6 abaixo de 0. Fora a sensação térmica. Eu estou falando do que apareceu no carro, né? Eu acho que foi até mais, eu acho que foi -8, não foi? Eu sei que estava, na verdade, apareceu no carro, estourou uma bolinha assim, que eu nunca tinha visto no meu carro. Ficou uma bolinha de gelo assim. Sabe que vai aparecendo os graus, né? Aí começou, quando deu -1, estourou tipo um gelinho assim no carro. Falei, eita caramba, né? Ah, o senhor trabalhou em Caxias do Sul, né? Na Grale. É isso aí. 90 aí? 87. Eu nasci uns anos depois aí. Amém. Glória a Deus. Aliás, não, antes. O pastor Mike quer ficar mais novo, né? Vamos lá, vamos orar, pessoal. Se coloque em pé, vamos orar agora. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós estamos aqui neste exato instante. E agora, segundo a tua palavra, segundo esta mensagem, nós estamos agora repreendendo toda a força das trevas. Estamos repreendendo toda a força do diabo. E nós falamos agora, nós entramos nesse processo, nós entramos nesse julgamento e nós não vamos perder essa causa. Pelo contrário, a vitória já é nossa. Jesus, se for preciso entrar em primeira instância, em segunda instância, em terceira, a gente vai fazer exatamente como o Senhor nos ensinou. O diabo tenta daqui, palavra. O diabo tenta de lá, palavra. O diabo tenta de outro lado, palavra. E é isso, irmão. Vai recitando um versículo atrás do outro. Se é cura divina, determina a cura agora. Determina a cura e recita versículos de cura. Determina versículos de cura. Mas não fala isso para Deus, fala para você e para o diabo. Isso tem que falar agora. Se você tem uma situação financeira, recite versículos de prosperidade, de família, de libertação. Meu irmão, você tem que entrar em juízo juntamente com o Senhor agora. Não é hora de você aceitar esse ataque das trevas, não é hora de você aceitar essa artimanha do demônio. Agora é hora de se sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Acabou o teu domínio, acabou a tua força. Chega, demônio, em nome de Jesus Cristo. Todo mal, toda afronta das trevas, aonde você estiver agora, pega o que é teu e bata em retirada, do olho, da boca, do nariz. Sai agora em nome de Jesus, da cabeça, do crânio. Quem sabe essa coceira que essa pessoa tem, eu repreendo agora e eu declaro em nome de Jesus: força do inferno, força do diabo, pega todo o teu mal agora, aonde você estiver. Sai, vai embora, desapareça. Nós estamos aqui firmes na fé, como aquela viúva diante do juiz iníquo e declarando: solta a minha causa, solta o que é meu. E nós não paramos, nós não desistimos, nós continuamos firmes em pé, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Fica firme, irmão. Fica firme como Zacarias, que passou anos e uma hora a oração dele foi ouvida. Não diga, meu irmão, que isso vai continuar assim. Não diga que a situação vai permanecer desse jeito. Segundo o que foi pregado hoje, a vitória já é sua. Segundo o que foi ministrado hoje, você já está sendo abençoado. E você diga em voz alta comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou continuar firme na fé, na palavra, na certeza, na convicção, em o nome de Jesus Cristo. E você diga bem alto comigo: Jesus, a vitória já é minha. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. O mais forte que você pode a Jesus. Bem forte ao Senhor. Diga aleluia. Amém. Senta um pouquinho, Deus abençoe você que está em casa. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo